Sejam bem-vindos a mais um podcast do Agro Sertão. E desta vez nós vamos conversar com duas pessoas que participaram ontem aqui na 19ª FENACAN do primeiro desafio Like a Farmer. E vocês vão entender o que é esse desafio. Ela estava ontem com o apito na boca e quando chegava a uns 3 minutos, aí, meu amigo, os competidores, os candidatos, os apresentadores tinham que parar, não tinha jeito. Estou falando de Fernanda Bercevelli. Ela é do Sebrae da Bahia. Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Agro Sertão, Fernanda. Olha, é um prazer enorme estar participando desse desafio, ainda mais aqui no Rio Grande do Norte, participando desse podcast. É um prazer enorme. Eu que agradeço o carinho que estou sendo recebida aqui nesse estado maravilhoso, por vocês, pelo Sebrae Rio Grande do Norte também. Está sendo bem gostoso, a experiência está sendo única. Muito bom. Eu estou ao lado também aqui dele, que foi o representando a Quasar Space. Eu fiz uma matéria com ele ontem, o Caio Fagundes. Seja bem-vindo, Caio. Parabéns pela vitória ontem. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. É um prazer poder presenciar esse evento que foi feito com tanto carinho, tanto esmero. Fernanda, esse desafio Like a Farmer, ele prestigiou que setores? Fale um pouco sobre esse desafio e como é que ele nasceu. Certo, o Sebrae Like a Farm, ele surgiu em outro estado, né? Na Bahia nós fizemos o segundo, esse ano em maio, que foi na Feira na Farm em Luiz Eduardo Magalhães, lá com uma outra cadeia produtiva, a cadeia de grãos. Aqui nós trouxemos a cadeia da carnicultura, né? E toda a cadeia de peixes, algas, ostras e camarão, principalmente. Mas foi um desafio que a primeira vez foi feito aqui no Sebrae, é um programa do Sebrae Nacional, né? Se chama Desafio Sebrae Like a Farmer, e aqui do Rio Grande do Norte foi a primeira edição, por isso eu vim da Bahia, por já ter essa experiência lá em fazer, e nós viemos para cá para implantar, né? Fazer essa parte aí de divulgação, curadoria, inscrição, todo o processo. E quantas empresas, quantas startups se inscreveram e como é que começou, como é que foi tudo isso aí? Fala um pouquinho. Olha, foram mais de 50 startups do Brasil inteiro inscritas nesse processo. Nós fizemos a curadoria principal, primeiramente, e dessa curadoria tiramos 15 startups. Das 15, nós tivemos um primeiro processo de seleção, né, que foi um pitch também realizado, só que de forma online, e nesse pitch nós tiramos 8 finalistas, e essas 8 finalistas foram convidadas a estar aqui na feira, na FENACAN, participando, expondo os negócios e também participando do desafio. Assim como lá na Bahia, aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, você sempre estava... Tinha a mesa examinadora, mas você estava ali comandando com o apito na boca. E na sua visão, eu sei que você não era examinadora, mas você tem essa expertise, tem essa experiência. Dá para fazer uma defesa em 3 minutos? Olha, por isso chama desafio, né? Quando a gente fala de pitch, nós estamos falando de uma venda de elevador. É assim que a gente conhece, né? Em 3 minutos você tem que vender o seu peixe. Você tem que entregar tudo do seu negócio. Você tem que fazer a banca avaliadora se apaixonar pelo seu negócio. Então essa é a grande sacada, é o desafio. É fazer com que eles em 3 minutos entreguem uma solução e façam com que os avaliadores se apaixonem por ela. Não é fácil, é difícil, mas o apito tem um papel fundamental nesse processo, né? E é angustiante para quem apita. A gente fica olhando os olhinhos ali desesperados, eu não falei tudo, me dá mais um pouquinho, a gente não pode se liberar. Saindo da mulher do apito para o cara que venceu o desafio representando a Quasar Space. Caio Fagundes, esses 3 minutos foram suficientes? Para você, sim, pelo menos do ponto de visão da banca, né, que elegeu você o vencedor, mas faltou dizer alguma coisa sobre o seu projeto? E fale um pouquinho sobre o que é o projeto. Com certeza, com certeza. Não, com certeza foi um desafio
como tá no nome. Eu consegui fechar bem no tempo, 3 minutos cravado. E eu acredito que eu consegui transparecer toda a ideia central do que a gente faz. O principal foi transmitido. Acredito que isso foi uma missão bem sucedida. Mas, para resumir, nós trabalhamos essencialmente com o sensoramento remoto e a medição de qualidade de água via satélite. Então, nós analisamos parâmetros de qualidade de água como temperatura, pH, oxigênio dissolvido de forma 100% remota. E essa é a inovação, esse é o ponto que nós queremos trazer para a produção brasileira, uma forma de não depender tanto de sensores físicos, que tem um custo alto de implantação e também de manutenção, e requer uma mão de obra dedicada, e nós queremos trazer essa possibilidade de acompanhar e monitorar a produção aquícola de uma forma mais consistente, de uma forma mais assertiva. Ô, Caio, a sua startup que você veio aqui representar em Natal, ela ganhou 15 mil reais, mas a gente sabe que esse recurso ainda não é o suficiente para catapultar, para tocar para frente, mas foi bem especial. Eu queria que você falasse de onde é essa startup, a Quasar Space. Com certeza. Nós nascemos ali no ITA. Somos os dois sócios fundadores, eu e a Thaís. Nós somos engenheiros aeroespaciais, então nós sempre tivemos um amor muito grande pela área aeroespacial. E a empresa nasceu na incubadora dentro do ITA. Então nós crescemos ali, só que como o satélite consegue magiar o mundo inteiro, a gente sempre quis se espalhar pelo Brasil, conhecer os desafios de cada região e poder contribuir dessa forma com toda a produção, tanto aquícola como agrícola também, no Brasil. Muito bem. Fernanda, e para você estar ali no meio daquele desafio dos 8 finalistas, eles estavam nervosos, Fernanda? Nossa, muito, muito, muito. E assim, saber lidar com isso, sabe? Essas expectativas. São emoções, né? São pessoas cheias de emoções, cheias de sonhos. Todos ali me confessaram que já tinham planos para o dinheiro. Então, assim, é lidar primeiramente, é lidar com pessoas e sonhos, né? E depois com startups, com negócios. Então, sim, gera uma expectativa, gera nervosismo, gera ansiedade. A gente, enquanto organizadora e amiga que a gente se torna dessa galera, a gente precisa saber dosar aí um pouquinho essas emoções, trabalhar isso com eles também, acalmar, acalentar, né? Dar um direcionamento. Eu fui mentora nesse processo também, então eu trabalhei muito com eles, dicas, alguns truquezinhos dentro do pitch que são necessários para levar esses 3 minutos de uma forma muito técnica, né, e profissional. E uma dessas técnicas é o ensaio, por isso que eles conseguem muitas vezes chegar aos 3 minutos e comunicar tudo através de técnicas, orientações, senão não vai. Ô, Caio, no momento que eu cheguei lá onde vocês estavam fazendo as suas defesas e a banca examinadora lá mandando muitas perguntas, era você que estava se apresentando. E aí, naquele momento, eu percebi que tinha outra garota que ela ficou muito nervosa. Você ficou nervoso ali, dentro dos seus 3 minutos? Ou ficou mais nervoso na hora que a banca começou a perguntar a você? Que eles apertam, né, Fernanda? Eles apertam os candidatos. Como é que você se sentiu? Qual foi o momento mais tenso para você? Foram os 3 minutos ou foram as perguntas? Entre esses dois, eu diria que foram os 3 minutos, o comecinho, mas no geral eu me sinto ansioso apenas antes de começar. No momento que eu começo, através das técnicas, a prática, que a gente tem um ensaio, a apresentação em si consegue decorrer muito bem. E com relação às perguntas, a gente tem a parte talvez mais fácil, no sentido de que a gente está todo dia ali com a tecnologia, com o produto, com o que a gente está fazendo de proposta de valor. Então, eu sempre sei que ali eu consigo responder bem. Então, não é uma parte que me preocupa muito. Realmente, é o começo da apresentação que mais, às vezes, pega a gente. Quando a gente começa, e tá no gás e vai em frente. E depois dessa vitória de vocês, dos 15 mil reais, o que é que vocês vão fazer com esses 15 mil reais agora? Para mim, para a Fernanda e para nossa audiência agora. Quero você responder. Principalmente, nós estamos agora pensando em investir em capital humano, principalmente dentro da empresa. Então, esse recurso vai quase inteiramente para isso. Esse é o momento que nós estamos tracionando a empresa, queremos ter mais pessoas contribuindo com a gente, buscamos mais parceiros estratégicos, mas principalmente capital humano.
Ô, Fernanda, o Sebrae pretende, a nível de Brasil, sendo o Sebrae da Bahia, está aqui se congratulando e fortalecendo a parceria também com o Sebrae RN. O Sebrae pretende replicar esse desafio para outros lugares, para outras praças? Ontem, inclusive, estava conversando com o Sebrae Amazonas. Ele me perguntou sobre essa possibilidade de levar para lá, né, o desafio. Eu falei assim, pode contar comigo, é só chamar que a gente vai. Mas o Sebrae Bahia, por exemplo, ele fez a primeira edição e não parou mais, né? Esse ano, se eu não me engano, foi a terceira edição, fez em Vitória da Conquista, o segundo em Luiz Eduardo, na feira também. Aqui foi a primeira vez e eu vim devido à expertise para que eles deem continuidade, né, a esse projeto, que ele se enquadra em todas as cadeias produtivas, né? Ele só vai mudar o título praticamente e o foco das startups que vão participar. Né? Então, aqui, por exemplo, cadeia da carne e piscicultura, né? Lá, cadeia de grãos. Então, só muda a cadeia, mas o formato é o mesmo da competição. Muda algumas coisinhas, mas o formato é o mesmo. E uma coisa interessante em relação à pergunta que você fez do nervosismo para o Caio aqui, é que a banca avaliadora, eles não têm conhecimento dessa banca. Essa banca é na hora que eles conhecem. Então, assim, apesar da gente vir selecionando a banca já há algum tempo, a banca eles só conhecem na hora. Então, eles não sabem se eles vão falar para um professor universitário, um pesquisador, um empreendedor, um produtor. Eles não sabem para quem que eles vão falar. Para um investidor, como foi o caso ontem. Ontem nós tivemos um investidor, tivemos professores universitários, tivemos empresário e produtor na banca. Né? Então eles chegam de surpresa. Por que isso é interessante? Porque a linguagem ela muda de acordo com o interlocutor. Então, na hora também do desafio, eles precisam se enquadrar quanto a isso. Examinar na apresentação da banca, eles começam já a saber o que eles vão informar e o que eles não precisam dar ênfase. Né? Agora, quando a gente tem uma banca multidisciplinar, aí o bicho pega, como a de ontem, porque eles sabem que vão vir perguntas de ordem financeira, de ordem técnica, de ordem de pesquisa, né? E aí eles já ficam, a ansiedade dá um pulo lá para cima. Ficou muito bom. Fernanda, parabéns. Obrigado por você ter vindo, obrigado também pela presença do Caio Fagundes, parabéns mais uma vez pela vitória da Quasar Space no primeiro desafio Like a Farmer, promovido pelo Sebrae. Fernanda que veio da Bahia e vamos saber de notícias da Fernanda agora lá no Amazonas, né? Então, obrigado por vocês terem vindo, participado aqui do programa, do nosso podcast do Agro Sertão. Muito obrigado. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigada. Fique ligado no nosso canal do YouTube e saiba mais. Dentro de instantes teremos mais uma live, mais um podcast aqui do Agro Sertão.